No vídeo anterior de Toph, nós vimos algo que chocou muita gente. Kibo derrubou Juzo com apenas um soco no queixo, mas para nós leitores, isso era algo esperado, para ser bem sincero. Porém, devemos dizer, Juzo não era um qualquer, ele era a grande promessa do Pro Wrestling, um homem que decidiu migrar para o MMA com um objetivo claro, elevar o patamar e resgatar o respeito de uma luta que muitos zombam, chamam de farsa, de puro show e enfim. Mas não se enganem, Juzo nunca foi fraco. Seus socos faziam cômodos inteiros tremerem. O eco da sua força era sentido no ambiente. Ele carregava o sonho de provar que o Pro Wrestling podia sim produzir verdadeiros monstros do combate real. Mas ao encarar Kibo, alguém da elite do mundo de Toph, Juzo entendeu uma verdade cruel, galera. Diante desse nível, um único soco foi suficiente para fazê-lo cair. E enquanto tudo isso acontecia, Kiryu havia localizado o Phantom Joy entre os torcedores e com um único olhar, ambos entenderam que deveriam se encontrar frente a frente. A equipe de segurança e controle do estádio, trabalhando para Mikogami, pontuou que em instantes esses dois monstros se encontrariam. E pra quem está por fora, galera, Phantom Joy, segundo Mikogami, era como se fosse uma entidade invocada, um ser que não pode ser considerado humano, tão forte que seu passar de mão arranca membros de seres humanos. Quando tem destaque sendo comentado em noticiários, televisão e jornais, ele simplesmente aparece como se fosse invocado pelo próprio poder e subjuga, como se quisesse provar algo. Com os recentes acontecimentos, com Kibo matando Garcia na final do TDK nos últimos anos e vencendo a hiperbatalha, já estava passando da hora do fantasma de Joy olhar para o garoto que tanto se destacava. Kiryu, por ser alguém que não gostava de aparecer nos holofotes, assim como o Otton, obviamente nunca foram alvos do fantasma. Mas quando Kiryu descobriu sobre tal ser, ele se interessou massivamente. Ou melhor, Kiryu já até tinha escutado falar sobre o suposto fantasma, mas deixou isso fora do seu radar. Pelo menos até agora. O vídeo de hoje começa com um funcionário alertando olhando para as câmeras. Kiryu e Phantom Joy estão se aproximando um do outro. O encontro deles acontecerá por meio dessa câmera. Será na entrada de carga. E agora mesmo eles vão ficar frente a frente. Na entrada de carga, Kiryu e Phantom Joy de fato davam de frente um com o outro. Eles se encaravam e o demônio do Nadashinkage dizia: "Você deve ser o tal Phantom Joy." O fantasma respondia questionando: "Por que meu nome importaria?" Kiryu questionava: "Por que importaria? A aura que emana do seu corpo já diz sobre quem você é. É como ver uma boa mulher. Você percebe pelo olhar se ela é boa ou não. O mesmo conceito se aplica a quem é forte. Claro que existem diferentes tipos de força, mas você é o tipo de pessoa que merece ser chamada de forte por um motivo." Phantom Joy absorvia aquelas palavras e Kiryu acelerava. Ele desaparecia da vista à frente e num instante o fantasma saltava e se reposicionava girando para trás. Pingando sangue, ele pensava: há momentos em que seres humanos ultrapassam seus limites e agem simplesmente por instinto. Joy massageava seu rosto e nos era mostrado um corte. Kiryu sorria e dizia: "Talvez agora você me mostre seu rosto." Mikogami, que via aquilo pelas câmeras, se desesperava, pois num piscar de olhos, Kiryu e Joy começavam a trocar golpes. No momento, o fantasma deixava uma imagem residual. Ele disparava para a lateral e Mikogami pensava: parece que nem mesmo Kiryu consegue acompanhar sua velocidade. O que vai acontecer? Que outros truques o Phantom Joy está escondendo dessa luta? De repente, Kiryu acelerava. Ele aparecia na lateral do seu oponente e golpeava com um gancho. Joy desviava e rapidamente recuava, se reposicionando. Ele encarava a sério e Kiryu dizia, removendo seu sobretudo: "Parece que você finalmente está pronto para fazer isso." O fantasma abriu um sorriso e Kiryu continuava: "Estou conseguindo ter uma ideia clara do seu estilo de luta. E parece que minha avaliação de que você é forte estava correta. Fazia tempo que eu não tinha essa sensação." Joy começava a tirar seu casaco e íamos para Juzo, que finalmente acordava do seu desmaio, mas ainda de forma desconexa ele pensava: "Mas o que é isso? Por que eu tô olhando para um cano agora? É o teto ali? Mas o que aconteceu comigo?" Juzo se levantava, via seu treinador ao lado e questionava: "O quê? Mas e a luta? Temos que nos apressar e ir pra luta, certo?" Yamamoto, o treinador, percebia o estado desconexo do seu lutador e respondia: Está tudo bem, Juzo. A partida já terminou. Sente-se, por favor. Haverá outra chance para fazermos isso de novo." Juzo questionava: "Ah, eu perdi? Treinador, eu perdi a luta?" Yamamoto abaixava a cabeça sem dizer nada e Juzo dizia em negação: "Não, isso não é possível. Não tem como eu perder." Yamamoto pontuava:
Em apenas 3 segundos após o início da luta, você levou um contra-ataque certeiro, bem no queixo. Depois disso, tudo acabou. Você não conseguiu se levantar depois que caiu. Juzo arregalava os olhos e questionava suando. Eu perdi? Você está me dizendo que eu não consegui fazer absolutamente nada? Está dizendo que a diferença entre mim e o Kishi é realmente tão grande assim? Yamamoto pontuava. Com essa derrota, vamos dar a volta por cima e exigir uma revanche no futuro. Juzo arregalava os olhos e pensava se levantando. Até parece. Acha que vai terminar assim tão fácil? Não posso deixar que termine assim. Yamamoto questionava. Juzo, onde você pensa que vai? Nos era mostrado Juzo correndo pelo corredor e pensando. Não foi como se eu estivesse lutando contra o Phantom Joy. Era o Kishi. O Kishi! Não é o Phantom Joy, até parece. Eu vou desafiar o Kishi mais uma vez para uma luta e vai ser agora. Íamos para o fantasma de Joy que pontuava. Ouvi falar muito sobre as habilidades demoníacas que você usa. Finalmente poderei vê-las. Kiryu questionava. Demoníacas, você diz? Eu não diria isso. O poder e a habilidade para matar um homem não precisam ser chamados de demoníacos. Você pode simplesmente chamar isso de artes marciais. Kiryu encurtava simulando uma investida nas pernas, e Joy já se preparava para fazer o sprawl para negar a queda, porém era uma finta. Kiryu lançava um jab de direita, seguido de um direto de esquerda. Joy desviava de ambos e ia para a lateral golpeando junto com Kiryu que caçava. O fantasma começava a ser pressionado, porém defendia todos os ataques. Ele era colocado contra uma porta e do outro lado Juzo começava a escutar a mesma tremer. Ele olhava confuso e dizia abrindo. Mas o que está acontecendo aqui? De repente, uma massa de ar vinha na direção de seu rosto. Eram os golpes daqueles dois. Juzo se fechava assustado. Em seguida, havia um chute de Joy sendo desviado e ele pensava. Mas por que esses dois estão lutando? Kiryu avançava com seus golpes e Joy bloqueava. Em seguida, recuava indo para a lateral e Juzo continuava pensando. Eles são incrivelmente rápidos. Essa velocidade é realmente a de um humano? Eles parecem seres completamente diferentes de mim. Nos era mostrado o Kibo, parado atrás de Juzo, e ele dizia. Faz sentido que quem esteja lutando agora seja o Kiryu, e parece que ele está tendo alguns problemas. Isso nos faz pensar quem é aquele cara com quem ele está lutando. Assistindo assim, você não vai conseguir ver tudo, Juzo. Bem, vamos entrar. Kiryu e Joy paravam de lutar, olhavam para Kibos encarando, e o herdeiro do Nadashinkage dizia de forma bem confiante. Kiryu, como representante do Nadashinkage, eu terei que lhe impor certas regras. Certifique-se de não matar este homem. Kiryu pontuava. Este aqui é o Phantom Joy. E se eu não tentar matá-lo, posso acabar perdendo a minha própria vida no processo. Juzo arregalava os olhos e pensava. O quê? Então esse homem é o Phantom Joy? Kiba absorvia aquelas palavras e o fantasma entrava em guarda pensando. Já faz um tempo que não uso essa postura. O punho do nada. O narrador começava a dizer na sequência. As pessoas saíram da luta entre Kishi e Juzo insatisfeitas com o desfecho. Foi rápido demais, porém elas não sabiam que havia outra luta acontecendo ao mesmo tempo. Uma verdadeira batalha entre duas lendas. Em guarda, Kiryu questionava. Sinto a influência de outros estilos nessa sua postura. Poderia ser uma vertente diferente do estilo Nadashinkage? O fantasma respondia. As raízes desse estilo não se restringem a uma única arte. Esse estilo vem daqueles que retornaram da morte, trazendo consigo os segredos do inferno. O narrador pontuava. Um estilo de Shinkage. Será que esse estilo é realmente outra forma do estilo Nadashinkage? Qual será o resultado se dois estilos tão semelhantes se enfrentarem? A atmosfera entre eles parece um verdadeiro vórtice de poder. O que fará esse homem chamado Phantom Joy? Enquanto o ambiente se desdobrava com a aura dos guerreiros, o fantasma dizia. Kiryu, eu lhe mostrarei a verdadeira forma desse estilo. Kiryu questionava. Vai me mostrar, é? Joy respondia. Sim, vou lhe mostrar a sua própria morte. Tudo que te trouxe até aqui será reduzido a nada. Não há outra opção a não ser perder. Kiryu arregalava os olhos. Via uma imagem budista vindo à sua mente e o fantasma pontuava. Você pode ver a sua morte se aproximando. Kiryu de fato, galera, se via sendo enforcado, mas no mesmo instante, ele disparava e dizia. Pare de dizer coisas sem sentido. Você acha realmente que algo tão simples quanto a morte vai me assustar? Quem decide quem morre e quem vive será aquele que estiver de pé no final da luta. Então me mostra como você vai me matar. Kibo via aquilo e pensava. Kiryu entrou no seu alcance por vontade própria. Pois era mostrado Joy esperando Kiryu atacar. E quando o demônio do Nadashinkage lançava um direto, Joy batia de encontro com sua direita. O fantasma era acertado, mas de repente o soco de Kiryu atravessava. Kibo arregalava os olhos surpreso e pensava. Phantom Joy simplesmente atravessou o próprio punho? Como diabos o Phantom Joy conseguiu atravessar o Kiryu desse jeito?
O que ele fez? Nos era mostrado Joy atravessando Kiryu como se fosse um fantasma, e ambos passavam um pelo outro. Alguns fios de cabelo de Joy caíam e Kibo questionava surpreso. Mas o que aconteceu? Juzo comentava suando frio. Tudo que eu consegui ver foi o soco e ele simplesmente atravessando. Kiryu questionava. É isso que vai me derrubar? É assim que você acha que a luta termina? Joy arregalava os olhos e Kiryu se virava alertando. Com esses punhos você não vai conseguir me derrubar tão facilmente. Só que nessa hora, galera, Kibo arregalava os olhos e via sangue pingando de ninguém menos que Kiryu. Seus olhos, narinas e boca expeliam sangue. Kibo questionava. Mas o que está acontecendo? Por quê? Eu pensei que o golpe tivesse sido direcionado apenas ao braço de Kiryu. Calmamente, o fantasma dizia. Deve doer, não é? Você viu a sua própria morte, certo? Como se sente? Kiryu rangia os dentes e dizia. Seu bastardo! Surpreso, Kibo pensava. Será possível? Será que Kiryu realmente vai perder? Mas o mais perturbador é que eu não consegui ver o que aconteceu. O que exatamente o fantasma fez? Em guarda, o fantasma de Joy dizia. É impressionante que você ainda consiga ficar de pé depois de levar esse golpe. Mas quando eu fizer isso de novo, tenho certeza de que você não vai conseguir ficar de pé. Kiryu alertava. Isso é uma luta, então não fique falando tanto, pois ela ainda não acabou. Vou te esmagar como um inseto. Kiryu avançava e Phantom Joy ia de encontro alertando. É triste, mas essas serão suas últimas palavras. Kiryu batia com um direto extremamente veloz. Phantom Joy novamente era supostamente atravessado e Kibo pensava. Ele me enganou de novo. Kiryu entrava com sua esquerda e alertava. A mesma coisa não vai funcionar comigo duas vezes. Phantom Joy desviava deixando uma imagem residual, mas nos era mostrado que ele havia sido pego de raspão. Uma parte do seu rosto tinha a pele arrancada, mas Kiryu arregalava os olhos e Phantom Joy pensava enquanto entrava com sua direita. Kiryu, você conseguiu me fazer sangrar, e isso é algo que poucos podem dizer. Phantom Joy entrava com um gancho de direita no corpo, as costelas de Kiryu quebravam na hora. Em seguida saíam para fora numa fratura exposta. Em seguida, Phantom Joy pensava. Esse golpe foi suficiente não só para quebrar suas costelas, mas também para fazê-la saltar para fora da sua camisa. Phantom Joy encarava friamente. Kiryu sangrava pelas extremidades e rangia os dentes frustrado. Enquanto isso, Phantom Joy pensava. A quantidade de sacrifícios necessários para criar este soco é incompreensível. Muitas vidas foram perdidas para aperfeiçoá-lo. Com isso, não há como você se manter em pé, muito menos lutar. Kiryu tremia, colocava a mão próxima das costelas expostas, que fazia muito sangue escorrer por sua perna. Em seguida, Kibo entrava no meio e dizia para o fantasma. A luta acabou. Então fica onde você tá. Phantom Joy olhava para Kibo e das câmeras Mikogami assistia aquilo. Ele ouvia Kibo dizendo enquanto Kiryu caía. Eu nunca imaginei que diria algo tão estranho quanto isso. Mas quem perdeu foi o Kiryu. Pois era mostrado Kiryu inconsciente no chão e o narrador começava a dizer. Aquele homem rejeitou seu afeto pelas mulheres e seu amor pelos irmãos. Sua crueldade o levou aos extremos das artes marciais para que fosse considerado o mais forte do estilo Nadashinkage e temido como o próprio demônio. Mas agora esse demônio caiu, inútil, inconsciente, e com a barriga aberta, ele jaz no chão. Nessa hora, o fantasma de Joy exclamava. Isso ainda não terminou, a luta já foi decidida, mas Kiryu ainda não recebeu sua punição. Mikogami ouvia aquilo e se lembrava de quando perdeu seus membros enquanto pensava. Sim, ainda não acabou, para ele é só o começo. A crueldade desnecessária, pior do que qualquer tortura do inferno. De volta ao fantasma, ele dizia. Preciso mutilar o corpo dele de tal forma que suas mãos jamais voltem a praticar o mal. No mínimo, vou lhe arrancar um braço. Kibo pontuava. Não sei nada sobre sua justiça, mas não, você não fará mais nada. A caixa torácica dele está quebrada. Talvez até seus órgãos estejam feridos. Isso já foi o suficiente. Nessa hora, uma porta se abria e dela chegava Oton que dizia. Nem pense em encostar um dedo sequer no Kiryu. E Kishi, ainda não é hora do chefe do Nadashinkage entrar em cena. Deixa comigo. Levem o Kiryu para o hospital, rápido. Kibo pegava Kiryu e dizia ok. Em seguida, Joy absorvia aquelas palavras e podíamos ver Kibo e Juzo correndo com Kiryu numa maca. E o rapaz dizia: Ô Kiryu, a ambulância tá esperando lá fora, aguenta firme, tá bom? De volta a Phantom Joy, o mesmo dizia: Se não é Seiko Miyazawa, o tigre silencioso. Você sabe há quanto tempo eu esperava ansiosamente por uma chance de lutar com você? Seiko pontuava. Sim, eu sei muito bem. Há muitos anos sinto olhares sedentos de sangue direcionados a mim. Joy pontuava. Sim, já faz muitos anos. Mikogami ouvia aquilo e pensava em choque. Muitos anos?
Isso significa que não era Kishi quem Phantom Joy perseguia, mas sim Seiko? Emanando sua aura fantasmagórica, Phantom Joy pisava e disparava a toda velocidade. Ele encurtava e passava por Seiko, mas no instante seguinte, seguranças abriam a porta e diziam: deem assistência para Seiko, capturem o Phantom Joy. Mas cadê ele? Sem que os olhos dos seguranças pudessem ver, Phantom Joy disparava pela parede. Ele passava por cima sem que pudessem enxergá-lo e pousava ao fundo. Em seguida dizia para Otton: meu nome é Joichiro Kusakage. Nós nos encontraremos de novo. Phantom Joy desaparecia e Otton dizia em choque: Joichiro Kusakage? Mas isso é impossível! Joichiro já morreu há muito tempo. A cena cortava para a ambulância levando o Kiryu, e era dito pela equipe médica: o paciente ainda não recuperou a consciência. Sua caixa torácica esquerda apresenta uma fratura exposta, e seus órgãos podem estar lacerados. A cena cortava para o amanhecer daquela madrugada, onde Otton chegava no hospital dizendo: Kishi, como está Kiryu? Kiryu respondia: ele ainda está em cirurgia. Assim que terminarem, eles nos notificarão. Na sala de cirurgia, os médicos comentavam: caramba, isso é realmente um ferimento muito grave. É como se ele tivesse sido atropelado por um caminhão. Isso foi feito por um humano? Outro médico ordenava: me dê 50 ml de Rocefin para aumentar a saturação da moxilina em 89%. Também me dê 10 injeções de nistatina, aqui mesmo. De volta a Kibo, mesmo dizia aguardando na espera: mas ainda não consigo acreditar no que está acontecendo. Eu não consigo acreditar que o Kiryu realmente perdeu uma luta. Qual é a desse Phantom Joy e seu punho do nada? Mesmo agora eu ainda não entendi direito o que eu vi naquela hora. Otton respondia: ele usou exatamente a mesma habilidade em mim também. A sensação era realmente como se um ser humano estivesse passando por dentro de mim. Otton começava a tirar seu terno e continuava dizendo: e tenho certeza de que se ele tivesse feito aquilo comigo a sério, eu não estaria aqui parado assim. Mas mesmo assim, foi isso que me restou. Otton abria sua camiseta e mostrava seu corpo. Lá havia uma marca de um golpe e Otton continuava: mas por que o Phantom Joy está usando o nome de Joichiro Kusakage? Isso eu não consigo entender. Mas é certo que esse homem não é um lutador comum. Kibo questionava: mas pai, quem é esse Joichiro Kusakage? Otton explicava: esse homem é o fundador do Ataque Fantasma, Mestre Joichiro Kusakage. Ele foi o fundador e também aquele que levou o Ataque Fantasma a um novo patamar. Mesmo em sua brutalidade, ele era conhecido por sua integridade inabalável e habilidade. No flashback, Kusakage atacava com um punho que não parecia que pertencia a si mesmo, pois era como se fosse elástico, gigante. Os alunos que recebiam a demonstração eram acertados, e no presente Kibo questionava: então a técnica que eu vi foi o golpe fantasma? Otton respondia: pode-se afirmar com segurança que o golpe fantasma nasceu do Nadashinkai, mas talvez tenha sido o contrário. Kibo pontuava: pai, independente disso, eu tenho quase certeza do próximo alvo do fantasma de Joy. Será o rei da batalha, Sonou Miyazawa. Fico imaginando o que ele faria contra esse golpe. Mas o ponto é, só existe mais um homem capaz de derrotar o Kiryu. Então se Joy conseguiu derrotar o Kiryu, o certo é ir atrás dele em seguida. Ele deve estar tentando provar que o estilo dele é o verdadeiro nome das nossas técnicas compartilhadas. Otton dizia: mas isso é ridículo. Kibo insistia: para ele isso deve ser como uma caçada de dojo, onde ele tenta quebrar o nosso nome. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Eu sei que muitos de vocês podem estar irritados agora com essa derrota repentina do Kiryu, mas se acalmem. Aguardem a história se desenrolar. Aguardem saber quem é Phantom Joy. O que eu posso dizer para vocês é que o mundo de Toph é grande demais e tem muita coisa para ser revelada na obra. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Se curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.